Fala galera, professor Guga na área para uma aulinha, uma videoaula de vírus. Esses caras que estão incomodando por aí. Vamos lá então, pessoal. Os vírus são seres vivos acelulares. Eles são compostos por um material genético que é feito de DNA ou RNA, envolto por uma cápsula proteica que a gente vai chamar de capsídeo. E esse DNA e RNA, só revisando aqui, ó, o DNA ele possui na sua formação, além de ser fita dupla, ele possui uma pentose com só um hidrogênio ligado ao segundo carbono. Veja aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto carbono, só possui um hidrogênio aqui. A ribose, que é do RNA, é a pentose do RNA, o carboidrato do RNA, terá um hidrogênio e um oxigênio. Essa é uma das diferenças entre o DNA e o RNA. Então, veja que desoxi significa que não tem um oxigênio, que é exatamente o que a gente está vendo aqui em vermelho. Como eu falei, eles são seres vivos acelulares. O que isso quer dizer? O A é negação. Então, eles são seres vivos que não possuem célula. Essa foi uma grande discussão para os biólogos se os vírus são ou não seres vivos. Porque, por um lado, eles possuem material genético, dentro de uma célula eles fazem replicação celular, eles se reproduzem, mas em compensação eles não possuem célula e não possuem metabolismo próprio. Então, essa foi uma grande discussão e hoje diz que eles são seres vivos acelulares. Como eu falei, então eles não têm metabolismo próprio. Aqui é só uma imagem do livro Tortora, onde a gente vê o tamanho dos vírus, para a gente ter uma noção. Veja que aqui ó, é um eritrócito humano. O eritrócito humano é uma hemácia, uma célula vermelha. Aqui nós temos uma bactéria. E aqui nós temos alguns tipos de vírus. Então veja que o vírus ele é menor que uma bactéria. A bactéria possui uma célula, certo? O vírus não possui célula, ele vai viver dentro de células. Então, por exemplo, bacteriófago, fago que come, e bactéria de bactérias, né? Então, o bacteriófago, ele é um vírus que ataca bactérias. Então, veja só o tamanho dele comparado com uma bactéria. Continuando, então, quando a gente fala que o vírus não tem metabolismo próprio, a gente também está querendo dizer que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles são parasitas, né? Eles precisam viver de subsistência de um outro ser, da exploração de um outro ser, intracelulares, porque eles vivem dentro de células e porque eles são obrigatórios a estarem dentro de um ser vivo. Senão eles, vamos dizer assim, morrem, entre aspas, né? Como ele é considerado ser vivo, dá para dizer então que eles morreriam fora de uma célula. Os vírus, então, são agentes infecciosos e as doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Estrutura de um vírus. Veja que nessa imagem nós temos esquemas que estão relacionados com a imagem microscópica do vírus. Então veja que nós temos aqui o HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Ele é um vírus circular. Aqui nós temos o bacteriófago, que é aquele vírus que ataca as bactérias, que ele é bem bonitinho. Aqui nós temos o vírus influenza. O vírus influenza é o vírus que causa a gripe. Esse vírus todo ano ele sofre modificação genética e se torna um novo vírus, por isso que a gente pega a gripe todo ano de novo. Veja só o vírus do Ebola, ele é um vírus que possui ele é mais cilíndrico, né? Parece uma minhoquinha, vamos dizer assim. Estrutura básica de um vírus é mais ou menos essa aqui da imagem. Nós temos aqui o material genético do vírus, que pode ser de DNA ou RNA. Nós temos uma capa proteica, uma cápsula proteica, que é o capsídeo. E em muitos casos, os vírus eles são envolvidos por uma membrana plasmática que a gente vai chamar de resquício de membrana plasmática. Quando ele sai de dentro de uma célula parasita, ele pega um pedaço da membrana plasmática dessa célula parasita e fica com ele, então. Então, veja que esse aqui é um vírus influenza, é o vírus da gripe. Nessa membrana que ele possui, nesse resquício de membrana plasmática,
pode existir aqui algumas glicoproteínas e enzimas. Essas glicoproteínas a gente vai chamar de hemaglutinina. A gente vai, então, por começar com H, a gente vai chamar de H. E as enzimas são chamadas de neuroaminidases. Por começar com N, a gente vai identificar com a letra N. O que significa esse H e esse N? A hemaglutinina vai ser uma proteína de reconhecimento celular. É a partir dela que o vírus vai reconhecer a célula parasita. E a neuroaminidase vai ajudar ele a penetrar na célula hospedeira. Então, diferenciando a hemaglutinina e a neuroaminidase de um vírus, a gente vai ter isso aqui, ó. O vírus da gripe H1N1, o vírus da gripe H2N1, o vírus da gripe H1N3. É isso que vai ser a grande modificação de cada vírus. Por isso que eles possuem esses nomes. Aqui nós temos um bacteriófago. O bacteriófago é o vírus, então, que ataca bactérias. Ele é muito lindo, né? Ele possui aqui, ó, o material genético dele, pode ser DNA ou RNA. Ele vai possuir o capsídeo, que é a cápsula proteica. Ele vai possuir uma cauda e essas fibras aqui que ele vai utilizar para, como se fossem as perninhas, né? Ele vai utilizar então para se fixar na célula hospedeira, que no caso aqui é uma bactéria. Aqui nós temos então alguns formatos do capsídeo, veja um icosaedro, que a gente vai chamar de um icosaédrico, um helicoidal, isso aqui é uma forma de hélice, e o complexo, que seria o bacteriófago. Quanto ao material genético, eles podem ser chamados de retrovírus ou adenovírus. Quando tem DNA, ele é chamado de adenovírus. Quando tem RNA, ele vai ser chamado de retrovírus. Existem alguns retrovírus, como o HIV, que ele vai possuir a enzima transcriptase reversa, que daqui a pouquinho a gente vai ver por que ela é tão importante. Muitos vírus, eles acabam sendo transmitidos por artrópodes, ou seja, por insetos, por exemplo. Esses vírus que são transmitidos por artrópodes, eles são chamados de arbovírus. Arbovírus significa arthropod borne virus, né? Vírus transmitidos por artrópodes. Quais seriam os artrópodes, se a gente pensar rapidamente, que transmite algum vírus para o ser humano? Na nossa cabeça sempre vai vir um inseto chamado, um mosquito, né, chamado Aedes aegypti. O Aedes aegypti vai transmitir para o ser humano a dengue, vai transmitir também a chikungunya, vai transmitir a zika e em muitos casos também pode transmitir a febre amarela. Estratégias que o vírus usa para penetrar na célula. Então veja só, o bacteriófago é um bom exemplo para a estratégia chamada injeção. Nesse caso aqui, o vírus ele vai fazer conexão aqui com a bactéria e ele vai injetar o material genético dele dentro da célula. Então essa é a forma injeção. O mais importante de saber aqui é que só entra o material genético. Isso é que é importante. Fusão do envelope. A fusão do envelope é uma estratégia muito usada é usada pelo vírus da AIDS, o HIV. Veja só, ele se aproxima, nós temos aqui ó, o material genético do vírus, vamos pensar que é um vírus da AIDS. O material genético dele é o RNA, ele vai possuir o capsídeo, e aqui uma membrana plasmática, que a gente chama de um resquício de uma membrana plasmática. Ele vai fundir essa membrana dele aqui com a membrana da célula, e aí o capsídeo dele entra. E lá dentro, depois a gente vai ver detalhadamente o que acontece. Então, veja que na fusão do envelope ocorrerá a fusão mesmo do envelope dele com a membrana plasmática, o envelope se funde a membrana plasmática e só entra o capsídeo. Endocitose. Quando a gente estuda endocitose, que no caso aqui é uma estratégia para penetrar na célula, a gente estuda a fagocitose e a pinocitose, que são formas que a célula usa para englobar alguma partícula. Então, no caso, alguns vírus eles utilizam essa forma para entrar em uma célula, como por exemplo o vírus da gripe, se não me engano. Veja aqui, ó, o vírus se aproxima e aí ele vai sendo englobado totalmente dentro da célula. Ele é diferente da fusão, veja que aqui é a fusão, a penetração por fusão. O resquício da membrana plasmática fica na membrana. E aqui no caso não, entra junto. Então essa é uma penetração por endocitose.
As infecções dos vírus são altamente específicas. O que isso quer dizer? Que cada vírus é específico para um tipo de célula e específico também para o tipo de célula de determinada espécie. Ou seja, como por exemplo, vamos pegar o coronavírus, o Covid-19. Esses dias me perguntaram, professor, existe risco de o meu cachorro, meu passarinho pegar o Covid-19? A resposta é não, não existe risco. Por quê? Porque o coronavírus ele é específico para um determinado tipo de célula, que é as células do nosso sistema respiratório, e específico para o ser humano. Ah, mas ele veio de animais. Sim. O que acontece? Os vírus, eles sofrem modificações genéticas. E os vírus de RNA, muito mais ainda. O que acontece? Quando existe muito contato do ser humano com algum animal, pode acontecer casos de que esse vírus se modifica e passa a atacar o ser humano. A gente vai ver daqui um pouco, em outra aula, quando a gente estudar só o coronavírus, o Covid-19, a gente vai ver que existe uma grande probabilidade de ele ter vindo de um morcego. Por quê? Porque esse vírus ele atacava as células do morcego, exatamente numa proteína específica que é muito parecida com o que ele ataca na gente. Então, por isso que existe essa teoria de que ele veio do morcego. Vamos ver aqui, ó. O HIV ele é específico para os linfócitos T. Ele ataca só esse tipo de célula no corpo humano. Só. Veja que essa é uma célula de defesa, né? Então o ser humano ele fica sem defesa. Por isso que é chamado de síndrome da imunodeficiência. A gente fica com a imunidade deficiente. O vírus da gripe vai atacar células epiteliais do nariz, da garganta e do pulmão. A febre amarela ataca o fígado, a dengue ataca o endotélio dos vasos, que é o tecido que cobre os vasos, e o Covid-19 vai atacar células do sistema respiratório, mais especificamente a garganta e a pleura, é um tecido que encobre o pulmão. O ciclo dos vírus, existem dois ciclos básicos que a gente estuda, analisando os bacteriófagos, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico é quando o vírus entra e fala assim, ó, quem manda aqui agora sou eu. Ou seja, ele entra e ele comanda toda a maquinaria celular. Ele vai comandar toda a célula para fazer só reprodução de novos vírus. Ao ponto em que a célula entra em processo de lise, a célula estoura, a célula explode de tanto vírus que foi produzido. Veja na imagem aqui, ó. O bacteriófago vem, encosta aqui na bactéria, penetra, e lá dentro, então, ele vai reproduzir vários vírus ao ponto de eliminar vários vírus e a célula morrer. O ciclo lisogênico, ele não interfere no metabolismo. Ele entra, veja na imagem aqui, e ele fica quietinho lá. Ele acaba não fazendo nada com o metabolismo da célula. Então, essa é a diferença. O lítico, ele comanda e explode a célula. O lisogênico, ele não interfere no metabolismo. Mas ele pode acontecer, veja o lisogênico, que ele não comanda o metabolismo, mas em um momento ele entra no ciclo lítico. Você está no ciclo lisogênico aqui, aí chega um momento que ele entra no ciclo lítico. Então, em um determinado momento, quando as características ambientais estão propícias, ele entra nesse ciclo. Vamos ver um pouquinho agora a reprodução do vírus da gripe e depois a gente vai ver também do HIV. O que acontece aqui? O vírus da gripe ele é fagocitado pela célula, ou seja, o processo de entrada dele, a estratégia que ele usa para entrar numa célula é a endocitose. O capsídeo, então, é digerido, o material genético dele, que é o RNA, é liberado, e esse RNA viral, então, vai usar a maquinaria celular para multiplicar esse RNA e para produzir proteínas para formar um novo capsídeo. Quando ele tiver já com o capsídeo pronto, com o RNA pronto, ele vai sair da célula e vai levar um fragmento da membrana plasmática. Repetindo tudo que eu falei agora, olhando essa imagem. Temos aqui um vírus da gripe, material genético RNA, capsídeo aqui em verde e esse resquício da membrana plasmática em amarelo, em laranja. Ele chegou aqui, ele foi fagocitado, veja, endocitose, ele entrou inteiro aqui dentro. Aí ele vai ser liberado aqui, o RNA dele, do vírus, vai vir lá no núcleo da célula, vai ser feito síntese de novos RNAs,
síntese de proteínas, veja aqui, a síntese de proteínas virais, síntese de novos RNAs genômicos virais, tudo isso depois é misturado, feito novos vírus, quando ele vai sair, ele pega um resquício da membrana plasmática e segue atacando outras células. Muito simples de entender. Vamos ver agora a reprodução do vírus HIV. Esse vírus, que é bem complexo, que é muito interessante, veja só. Esse vírus ele vai possuir o material genético dele de RNA. Ele vai possuir aqui resquício de uma membrana plasmática. Ele vai possuir um capsídeo. E, além disso, ele vai possuir uma protease, que é uma enzima que destrói proteínas. Isso ele vai usar para várias coisas dentro da célula. Ele vai possuir uma transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa que eu falei antes, que é muito importante. Por quê? Porque o vírus do HIV, ele possui RNA. Então, o que ele faz? Diferente do outro, ele vai integrar depois o DNA, ele vai transformar esse RNA dele em DNA, para poder depois integrar no DNA humano. Então, para isso, ele usa essa enzima, que ela faz esse processo que a gente chama de inverso, né? Transcriptase reversa, porque sempre que se estudou nossa maquinaria celular, sempre o DNA vai formar um novo DNA, o DNA vai formar um novo RNA, e esse RNA vai formar uma nova proteína. No caso aqui, então veja que é DNA, RNA, proteína. No caso aqui, o RNA vai formar um DNA. Então é o contrário. Então por isso que ela se chama enzima transcriptase reversa, porque vai transformar RNA em DNA. Depois que esse DNA foi formado, ele vai usar essa enzima aqui, ó, a integrase. Ela serve para integrar o DNA viral ao DNA humano. Veja essa imagem aqui de novo, uma outra imagem, mas mostrando as mesmas coisas. Aqui nós temos em vermelho aqui o RNA do vírus, nós temos a transcriptase reversa, nós temos a integrase, nós temos aqui o capsídeo, e por a parte mais externa do vírus é o resquício da membrana plasmática. Vamos ver como é que funciona o HIV. O HIV, então, ele vai chegar na célula hospedeira, vai fazer uma conexão aqui com proteínas, e assim ele vai fundir a membrana plasmática dele, a membrana plasmática da célula hospedeira humana. E aí vai entrar o capsídeo dele. Lá dentro, então, esse capsídeo ele expõe o RNA e a transcriptase reversa passa a fazer, então, um DNA viral. A gente está vendo aqui, ó, em laranja vai formando um DNA viral. Feito esse DNA viral aqui, vai usar a integrase para integrar o DNA viral ao DNA humano. Então, veja aqui, ó, colocado dentro do nosso DNA, o DNA do vírus. E aí ele vai fazer aquela mesma coisa lá. Ele vai dizer assim, ó, agora quem manda aqui sou eu. E vai produzir, então, novos RNAs virais, novas proteínas, formando novos vírus, que quando saírem da célula, eles vão pegar um resquício da membrana plasmática e vão então passar a atacar novas células. Bom, galera, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!